1 Samuel, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. A arca do Senhor ficou na terra dos filisteus por 7 meses. Então os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores para dizer-lhes: o que faremos à arca do Senhor? Dizei como devolvê-la ao seu lugar. E eles responderam: se devolverdes a arca do Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa. Então sereis curados e ficareis sabendo por que o poder divino vos atinge. Então perguntaram: que oferta pela culpa devemos enviar? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, de acordo com o número dos chefes dos filisteus, porque a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos chefes. Fazei imagens dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, e de vosso Deus e da vossa terra. Por que endurecereis o coração, como fizeram os egípcios e o faraó? E depois do castigo divino, não deixaram ir o povo, que por fim se foi? Agora fazei uma carroça nova, tomai 2 vacas com crias, sobre as quais nunca foi posto jugo, amarrai-as na carroça e separai os bezerros delas, deixando-os no curral. Tomai a arca do Senhor e colocai-a na carroça. Colocai também um cofre ao seu lado com as joias de ouro que devereis oferecer ao Senhor, como ofertas pela culpa, e assim deixai-a ir. Observai então, se ela subir em direção ao seu território, a Bet-Semes, foi ele quem vos enviou esse grande castigo. Mas se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, e que isso nos sucedeu por acaso. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, estamos diante da sua palavra que é viva, eficaz, santa e perfeita, que nos cura e somente após nos ferir, pois somos pecadores, ó Senhor. Nós vamos encontrar a sua graça unicamente em Cristo Jesus. Que o Senhor seja glorificado de fato pelo único meio que o Senhor estabeleceu, pela fé que o Senhor tem nos dado no seu Filho. Senhor, receba a glória desta igreja, deste povo que o Senhor reuniu aqui nesta manhã. Fale conosco no coração de cada um de nós e nos transforme, ó Deus, deste monte de pecados que nós somos, a imagem de Cristo Jesus. É somente isso que nós pedimos, as fidelidades que o Senhor prometeu a Davi, e Davi é o nosso Senhor Jesus. Te bendizemos em nome de Jesus, o Senhor. Amém e amém. Irmãos, tem um livro do C.S. Lewis, aquele famoso autor de Crônicas de Nárnia. Ele tem um livro muito famoso que chama O Peso da Glória, que na verdade é uma coletânea de sermões que ele proferiu durante a sua vida, e o primeiro sermão ali se chama Peso da Glória. Está meditando ali, talvez em 2 Coríntios 4, né, aos sofrimentos da era presente não se comparam com a glória, o peso da glória que nós vamos receber. E o Lewis desenvolve um argumento muito interessante, muito rico e muito poderoso para falar da existência de Deus, deste mundo vindouro, dessa glória vindoura que espera e aguarda cada um de nós que cremos em Cristo Jesus. Ele vai dizer: o modo como a gente experimenta o mundo, basicamente, existe uma correspondência entre as nossas necessidades, os nossos desejos e, de fato, algo na criação que venha satisfazer esses desejos. Então, por exemplo, se eu tenho fome, isso quer dizer que existe uma coisa que vai saciar a minha fome. Se eu tenho um desejo X ou Y, eu tenho algo na criação que vai saciar este meu desejo. E ele vai dizer: olha, e se eu encontro dentro de mim um desejo que nada deste mundo pode satisfazer? Ele fala assim: a única explicação lógica para isso é que eu não fui feito para este mundo. A única explicação lógica é que existe algo maior do que este mundo. Existe uma glória inimaginavelmente mais esplendorosa, mais rica, mais satisfatória do que qualquer coisa neste mundo. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã, exatamente o mesmo
tema que C.S. Lewis trouxe, o peso da glória. Todo ser humano tem esse anseio por Deus. Na verdade, lá em Gênesis, quando Deus sopra em Adão o fôlego de vida e ele se torna uma alma vivente, o termo hebraico ali para alma, que é nefesh, pode ser traduzido como a sede, como fome, como a garganta, na verdade. Então o hebreu, pensando em alma, pensando no que é mais profundo e significativo dos seres humanos, ele pensa em garganta, né? Os gregos pensam em entranhas, né? A gente pensa em coração, que está correto também, mas eles vão pensar em garganta, porque o Adão ele foi criado essencialmente com essa fome, com esse desejo que somente Deus pode satisfazer. É por isso que Deus o criou à sua imagem e semelhança. E imagem é como se fosse um espelho. A coisa que Adão reflete, a coisa que ele é a imagem dela, é a própria glória de Deus. Então Adão e Eva refletiam a glória de Deus. E quando a gente fala de glória de Deus, é simplesmente Deus se manifestando para o ser humano. E o ser humano ele recebe essa revelação, essa teofania, essa manifestação de Deus, internaliza e é transformado e é satisfeito por isso, e agora ele devolve, ele manifesta essa glória de Deus para Deus em forma de louvor e gratidão e para a criação, mostrando quem de fato Deus é a partir do seu comportamento. Só que a gente tem um grande problema, não é? Adão ele não permaneceu no seu posto, no seu ofício, na sua função de refletir a glória de Deus. O primeiro casal caiu em pecado. Paulo diz em Romanos 3 que nós todos perdemos a glória de Deus, carecemos da glória de Deus. E na verdade o C.S. Lewis vai dizer assim, olha, ainda que exista o desejo e o objeto que satisfaça esse desejo, não quer dizer que eles vão se encontrar necessariamente. Então você tem fome, uma pessoa pode ter fome, pode ter pão para saciar essa fome, mas essa pessoa aqui, ela pode morrer de fato de fome, porque ela não teve acesso ao objeto que satisfaz o seu desejo. E exatamente isso que é a queda, nós temos essa fome desesperada de Deus, daquilo que vai transcender essa criação que nada pode nos satisfazer. E nós temos, de fato, a glória de Deus para nos satisfazer. E o pecado é essa ruptura, esse abismo intransponível entre a nossa vontade e o nosso desejo do transcendente. E a própria glória do Deus que nos criou. A gente perde essa glória. E aqui em 1 Samuel, capítulo 6 e 7, a glória de Deus é manifestada aos filisteus. A glória de Deus é manifestada a Israel, mas ela é manifestada de uma forma inesperada, digamos assim. Então, em primeiro lugar, 1 Samuel capítulo 6, verso 1 até o verso 18, nós vamos meditar aqui sobre o peso da glória de Deus, que é pesado demais. E a própria palavra hebraica para glória, que é kavod, tem uma conotação de peso, porque no mundo antigo aquilo que é pesado é valioso, e portanto a glória de Deus é o seu peso, é o seu valor, e portanto é um valor infinito, e portanto é um peso inimaginavelmente infinito. E essa glória de Deus ela vai se manifestar aqui para os filisteus. Verso 1 fala que a arca ficou 7 meses exilada. A gente tem o exílio e o êxodo da arca, a gente já viu na semana passada. 7 meses que Israel não tem a sua arca da aliança, a sua representação aí da glória e do trono de Deus, do Santo dos Santos. Verso 2: Então os filisteus chamaram os seus homens religiosos, seus sacerdotes e os seus adivinhadores, que eles chamariam, por exemplo, de profetas. Eles perguntam: o que a gente vai fazer com a arca da aliança? Porque vocês lembram, pregação do Rafael 2 semanas atrás, a minha semana passada, 5 cidades, a Pentápolis ali dos filisteus, e Deus mandando pragas e pragas sobre eles, mandou tumores sobre eles, que a gente viu semana passada, que a palavra tumor significa hemorroida, que era para humilhar mesmo os filisteus. Junto com essas hemorroidas, o texto está falando aqui que Deus enviou ratos e pragas aqui sobre eles, e ninguém estava suportando o peso da glória de Deus sobre os filisteus.
Ninguém estava suportando o peso da mão de Deus contra eles. Era pesado demais. Pessoal, mestres, sacerdotes, profetas, adivinhadores, nos ajudem aqui. E aí eles tem uma ideia brilhante, só que não, no verso 3, que é o seguinte: os sacerdotes, os adivinhadores, eles responderam: se devolverdes a arca do Deus de Israel, não a mandeis sem nada, mas deveis enviar uma oferta pela culpa, e então, olha só o resultado, vocês vão ser curados, e vocês vão ficar sabendo que o poder divino é que vos atinge. Então, eles estão fazendo uma oferta pela culpa. E o autor do texto aqui, o autor inspirado bíblico aqui, ele está usando a mesma palavra de oferta pela culpa que é usada, por exemplo, lá em Levítico. É uma oferta pela culpa mesmo, que tinha lá em Israel. Como é que você fazia lá a sua oferta pela culpa? Você ia lá no tabernáculo e rasgava a garganta ali, o sacerdote rasgava a garganta de uma ovelhinha, de um cordeirinho. Enfim, tinha vários tipos de oferta pela culpa. Então eles tinham noção, uma noção universal que todo ser humano tem, de que Deus existe, e de que nós estamos em falta com esse Deus, e de que deve haver algum jeito, alguma maneira de nós fazermos uma oferta pela culpa nossa, porque afinal de contas nós ainda estamos aqui, essa divindade irada ainda não nos fulminou. Então, internamente, esses filisteus aqui, longe da aliança, sem Deus, completo paganismo, eles sabem dessas três coisas: a existência de Deus, o Deus de Israel, a culpa deles diante desse Deus, e de que provavelmente tem uma forma deles apaziguarem essa divindade. Só que a forma que eles inventam, completamente pagã aqui. Verso 4. Então perguntaram: que oferta de culpa devemos enviar? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, cada um para uma cidade deles lá. É isso que eles fazem. Opa, isso está nos afligindo, os tumores estão nos afligindo, as hemorroidas estão nos afligindo, os ratos estão por toda parte por conta dessas pragas. Então é isso que essa divindade quer. Então ele vai pegar, olha que humilhação, o texto tem um humor judaico aqui muito próprio, igual a semana passada. O Orives lá, ele vai pegar, vai ver uma hemorroida e vai esculpir um negócio de ouro parecido com aquela hemorroida. É absurdamente ridículo. Aí pega um ratinho lá e faz ali um molde de um ratinho, faz 5 desses, coloca ali numa caixa, no cofre ali deles e despacha para Israel. Essa é a forma que eles vão apaziguar o Deus de Israel. Só que não, né? Verso 5. Fazei imagem dos vossos tumores e dos ratos que andam destruindo a terra. E olha só o que esses sacerdotes filisteus dizem: dai glória ao Deus de Israel. Dai glória ao Deus de Israel. Glorifiquem esse Deus de Israel. É isso que eles falam aqui. Eles vão glorificar a Deus? Não. É a forma deles glorificarem a Deus? Não. Mas talvez os sacerdotes saibam. Falam: esse Deus está nos punindo. Ele é o Deus verdadeiro. E a gente precisa fazer o quê? Glorificar. Esse é o nosso propósito. Dai glória ao Deus de Israel. E aí olha só o que eles dizem. Eles não dizem com certeza. Eles dizem: talvez Ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, dos nossos deuses, da vossa terra. Então isso que eles fazem, eles querem glorificar o Deus de Israel. Eles querem fazer uma oferta pela culpa, porque eles não estão aguentando o peso da glória de Deus sobre eles. Eles não estão suportando o valor da mão de Yahvé, a glória da mão dele, o peso da mão dele, castigando eles aqui. Eles não conseguem suportar, eles fazem tudo isso. E olha só o que mais eles dizem no verso 6, que é surpreendente. Veja o verso 6 comigo. Verso 6. Porque endureceríeis o coração, como fizeram os egípcios a Faraó e o Faraó, e depois do castigo divino, não deixaram ir o povo que por fim se foi? Vejam, esses filisteus, eles conheciam o Evangelho, eles conheciam o Êxodo, eles conheciam o ato libertador e salvador de Deus em relação a Israel.
E o livro do Êxodo, nós vimos já, a gente pregou isso todo aqui na nossa igreja, ele tem esse impulso missionário, ele tem um coração missional, que é o quê? Deus vai fazer o seu nome conhecido. Yahweh, o Deus da aliança, vai manifestar o seu nome para Israel, para os egípcios, para que todas as nações saibam que Yahvé libertou o seu povo do Egito. E essa notícia se espalhou por toda aquela região do Antigo Oriente Próximo, e os cristãos sabiam disso daqui. O Deus de Israel, que derrotou naquela época o maior império da época, os egípcios, ele é o Deus verdadeiro. E a gente não pode fazer igual aos egípcios. Por quê? Os egípcios falam assim: vocês não vão sair. Deus puniu eles e eles saíram do mesmo jeito. Então a sabedoria deles aqui, a expertise deles aqui é o quê? Vão mandar agora esses presentes lá para Israel, para o Deus de Israel, porque de qualquer forma a gente sabe que a arca vai sair daqui, que Deus vai libertar Israel de novo. Então vamos fazer uma coisa antes de nós sermos ainda mais prejudicados com a manifestação de Deus aqui. Aí eles pegam 2 vacas que nunca foram montadas, separa elas dos bezerrinhos delas, coloca esses presentes em cima delas, né? E a partir do verso 10 até o verso 18, eles fazem um teste com Deus. Eles falam assim: olha, se as vacas forem exatamente para o lugar, uma cidade chamada Bet-Semes, que é uma cidade de Israel, então vocês vão ter certeza que é o Deus de Israel que mandou as pragas e os ratos sobre nós. Mas se elas fizerem qualquer outra coisa, se elas forem para o lado, se elas caírem ali no barranco, qualquer coisa que eles se desviaram, a gente sabe que aconteceu isso aqui por acaso. Então eles estavam com esse pezinho da incredulidade. E aquelas vaquinhas, elas foram sem se desviar. Basta você olhar e bater o olho no texto aí. Elas foram sem se desviar até Bet-Semes. E aí você tinha espiões, né, homens ali dos filisteus, olhando aquilo, espantados, vendo as vaquinhas sendo guiadas por Deus, pela mão, pela glória de Deus, até Bet-Semes. E aí os filisteus tiveram absoluta certeza que Deus estava contra eles. Era o Deus de Israel que estava agindo, mandando hemorroidas e ratos sobre eles. O que essa primeira parte de 1 Samuel 6 nos ensina é que ninguém suporta o peso da glória de Deus. E que todo ser humano, de todas as épocas, inventamos meios para apaziguar e para suportar esta mão contra nós. E nada funciona. Nada funciona. E o texto de Samuel, a palavra de Deus está perguntando para cada um de nós: o que é isso? O que é isso que você está inventando para aliviar o peso da mão de Deus contra você na sua vida? A gente pode inventar, por exemplo, satisfação sexual, satisfação em drogas, satisfação em dopamina, telas, esquecer que Deus existe. A gente viu na semana passada que não tem como, quando você tira Deus da sua vida, ele intensifica o seu relacionamento com você, mas um relacionamento antagônico, um relacionamento contrário, mas ainda assim Deus não sai da sua vida. Ou você pode se entregar, se você não se entregar à libertinagem de pecado, você pode se entregar ao moralismo. Olha só, você pode ser a pessoa mais moral do mundo e inventar um monte de regras para poder dar uma desculpa de conseguir, talvez na sua cabeça apenas, matizada pelo pecado, suportar a mão de Deus contra você. E nada faz sentido. Você pode talvez dizer: bom, eu tenho uma oferta de culpa para Deus. Deus vai aceitar. Deus vai aceitar. Eu sou uma pessoa tão boa. Vou dar minhas ofertas aqui em alguma igreja. Vou ajudar os pobres. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vou orar todo dia. Vou participar de uma comunidade religiosa. No final, então, tudo isso que eu fiz, todo esse combo de moralidade, toda essa minha boa intenção, Deus vai aceitar como oferta pela tua. É isso que o sacerdote filisteu está falando aqui. Olha, gente, vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Faz aí, vamos inventar aqui, faz um negócio de ouro aí, faz um tumor de ouro, faz um rato de ouro. Deem glória. Olha a intenção deles aqui.
Eles não disseram, finjam dar glória a Deus para te enganar eles. Não, eles falaram, deem glória ao Deus de Israel. Eles conhecem a história bíblica. Os egípcios não deixaram Israel ir, Deus puniu eles e saíram do mesmo jeito. Então talvez você se lance numa vida de ler a Bíblia, por exemplo, e de oração. Mas nada disso vai tirar o peso da mão de Deus contra você e contra mim. Nada. Não tem uma oferta pela culpa que nós possamos oferecer a Deus. Não tem ouro neste mundo. Não tem imagem de ouro que a gente possa oferecer para Deus. Não tem intenção boa neste mundo que possa apaziguar a ira de Deus, porque os seus pecados são inimaginavelmente grandes. Não tem nada que você possa fazer. A única solução é Cristo tirar o peso da mão de Deus contra você e levar sobre ele. É ele que oferece a culpa. Lá em Romanos 3, versos 24 e 25, é muito estranho, porque todas as religiões pagãs, elas vão dizer, olha, é nós, seres humanos, que vamos oferecer a oferta para apaziguar a divindade. E Paulo, em Romanos 3, 25, fala, não, é Deus quem ofereceu o seu Filho como um sacrifício de propiciação pelo nosso pecado. Então o Deus que está irado contra nós, é Ele que soluciona o nosso maior problema. É Ele que se apazigua ao enviar o seu Filho e morrer por cada um de nós. Então Deus está falando com você nesta manhã. A palavra sendo profetizada no seu coração. Não há saída para você, exceto se você se render ao Cristo crucificado. Não tem como você glorificar a Deus sem a glória da cruz, a vergonha gloriosa da cruz. Em segundo lugar, verso 19 até o capítulo 7, verso 2, aconteceu algo inesperado em Israel. E aqui nós vamos ver que se o peso da glória de Deus é insuportável, é pesado demais, no capítulo 6, do 1 ao 18, o restante do texto vai dizer que o peso da glória de Deus, ou o brilho da glória de Deus, é brilhante demais para nós seres humanos. Porque olha o que aconteceu no verso 19. O Senhor feriu os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. E morreu 70 homens. 70 pessoas morreram. Então Bet-Semes não é mais a Filistia. Bet-Semes é uma cidade em Israel. Eles ficam alegres porque a arca voltou para eles ali. Eles ficam muito felizes e eles cometem o mesmo pecado que os filisteus. Porque veja comigo, capítulo 6, verso 14. Diz assim, ao chegar ao campo de Josué em Bet-Semes, a carroça parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício. Então eles ficaram tão felizinhos com a volta da arca, que eles oferecem as vacas em sacrifício. E a lei de Moisés é muito clara que somente animais machos deveriam morrer em sacrifício. Eles oferecem o sacrifício que Deus não mandou, que Deus não aceita, simplesmente por causa de entusiasmo religioso. Porque eles sentiram que aquilo era a coisa certa de se fazer. Eles já começam absolutamente errados aqui. E aí eles têm a insensatez de tirar a tampa da arca da aliança e olhar para dentro dela. Ou seja, eles estão tratando o que é sagrado aqui como se fosse uma coisa normal. Eles estão tratando o sagrado com mera curiosidade. Eles estão tratando o sagrado aqui com levianidade. Nossa, mas o que será que de tão especial que a arca tem aqui? O que será que de tão maravilhoso essa caixinha aqui de ouro com tampas com querubins nela? Aqui está a glória de Deus.
Eu quero me aproximar da glória de Deus. Eu tenho fome de Deus. Eu estou feliz que a arca voltou, que a glória de Deus foi restaurada em Israel. Porque lembra, quando a arca ela é habitada pelos filisteus, a nora lá de Eli, ela fala: meu filho vai chamar Icabode, a glória se foi, porque a arca se foi. Quando a glória retorna, opa, agora eu quero me satisfazer disso daqui. Eles olham para dentro dela e Deus mata, na mesma da hora, 70 homens. Então o povo, verso 19, se entristeceu, porque o Senhor o havia ferido com tão grande matança. E olha a resposta desses israelitas aqui, verso 20. Os homens de Bet-Seba disseram: quem poderia permanecer diante de Yahvé, do Senhor, este Deus Santo? A quem enviaremos para que se afaste de nós? Deus se aproximou, e a sua aproximação significa morte. Então a gente não quer esse Deus. Quem que pode resolver o nosso problema aqui? O brilho da sua glória é demais. O brilho da glória dele para pessoas imundas como nós é morte, é fatal, é mortal. Quem enviaremos para que se afaste de nós? É o que diz o Salmo 24. Depois que ele fala que a terra é do Senhor e todo mundo pertence a ele, ele fala assim: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu santo lugar? E a resposta do Davi é muito simples: aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, nenhum de nós. Levanta a mão aqui quem é limpo de mãos e puro de coração, que nunca pecou. Você pode pegar uma pedra e matar todo mundo aqui, igual Jesus falou no Evangelho. Ninguém pode subir à presença de Deus. Ninguém pode permanecer no seu santo lugar. Ninguém pode ter acesso ao que está dentro da arca. Ninguém pode ter acesso à glória de Deus, porque nós somos imundos. E a arca é santa, o Deus aqui é santo. Quem pode permanecer diante da esmagadora santidade absoluta de Deus? Ninguém. Isaías, ele vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim que estou perdido, estou perecendo, aliás, estou morrendo. Porque ele era um profeta, e ele fala: eu sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o rei. Ezequiel, quando ele vê a glória de Deus, ele fala que ele caiu como se ele estivesse morto, igual João lá em Patmos, em Apocalipse. Os pais ali de Gideão falam: certamente nós vamos morrer, porque nós vimos a manifestação de Deus. Isso é muito trágico, porque a glória de Deus é aquilo para o qual nós somos criados. É aquilo que vai satisfazer somente os nossos anseios transcendentes. E quando ela vem, e a gente espera, não, então a gente vai ter isso, morte acontece. Morte acontece. Nós precisamos de algo, então, que vai mediar isso daqui, que é o nosso terceiro ponto. Mas antes do nosso terceiro ponto, João capítulo 1, verso 14, João vai dizer: olha, o verbo se fez carne, o Deus Criador se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João vai dizer: nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Nós vimos a sua glória. E João está dizendo: o que todo mundo antes não poderia ver, João vai dizer: nós vimos. E lá na primeira carta ele diz: nós não apenas vimos a sua glória, não apenas ouvimos a sua voz, mas nós o tocamos, nós o abraçamos. O apóstolo João reclina a sua cabeça na ceia em Cristo Jesus. Ou seja, toda essa glória mortal, que é mortal por causa de nós, que ela é vida e nós somos morte, que ela é luz e nós somos trevas, que ela é santidade e nós somos iniquidade, toda essa glória agora é apresentada a nós de uma forma acessível. E Hebreus capítulo 4 ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos esse sumo sacerdote que
foi até o céu por nós. Ele é a nossa âncora, a nossa certeza, a nossa salvação. Ele é o puro e perfeito que se entregou por nós. O autor da Bíblia vai dizer: tenhamos ousadia de entrar no Santo dos Santos e rogar por graça e misericórdia no tempo oportuno. Ou seja, agora em Cristo, você não vai olhar para um caixote de madeira que era um símbolo das coisas vindouras. Você tem acesso ao próprio céu, à própria região celestial, à própria dimensão invisível que Deus habita com os anjos e com a igreja já glorificada lá, exaltada. Nós temos acesso ao interior do coração de Deus, ao interior da arca da aliança, mas por Cristo e por Ele somente. Terceiro lugar, capítulo 7, verso 3, e aí vai até o final do capítulo 7. Se a primeira coisa, o texto fala que o peso da mão, o peso da glória de Deus é muito pesado, e o brilho dessa glória é inacessível, é brilhante demais, nos cega, a gente não pode acessá-la sem morrermos. O texto vai terminar dizendo que o peso da glória é leve se nós tivermos um mediador entre nós e Deus. É leve. Então o peso da glória de Deus imediatamente, sem mediação, é insuportável, é morte, é destruição, é ira, condenação, punição e tragédia. Quando nós temos um mediador, aí sim ele filtra essa ira e a gente tem apenas a manifestação da graça dessa glória. É o que acontece aqui. E aí quem que volta à cena? O profeta Samuel volta à cena. Samuel tinha desaparecido da narrativa, né? O foco era a arca da aliança ser exilada e voltar, e ela volta sozinha, porque Deus ele não precisa de ninguém, ele libertou a si mesmo, além dos filisteus. E aí o mediador aparece de novo. O mediador, ele aparece em Samuel, e vocês lembram? Ele é um sacerdote, estava lá no tabernáculo com Levi. Ele é o profeta depois de Moisés. E ele é o juiz último, aquele que julga, rei, profeta, sacerdote, funcionalmente unido aqui em Samuel. E verso 3 do capítulo 7 diz assim: Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lancem fora os deuses estrangeiros e os astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora os baalins, os astarotes, e cultuaram somente o Senhor. Olha que leveza o texto. Olha que facilidade o texto aqui. Ou seja, até Samuel aparecer, eles não queriam, de hipótese nenhuma, eles não conseguiam, na verdade, se desvencilhar dos seus ídolos, abandonar os seus pecados. Eles simplesmente estavam se afundando cada vez mais. Não tinha um juiz sequer, depois de Otoniel, que foi o primeiro juiz, não tinha um juiz sequer que conseguia libertar Israel de verdade dos seus pecados. Não tinha um libertador adequado. Eli, que era um juiz e sacerdote também, guiou Israel em mais pecado. Mas quando esse mediador aparece, ele simplesmente fala uma frase. Ele fala assim: abandone os seus ídolos. E a graça de Deus pega essa palavra de Samuel e simplesmente eles abandonam os ídolos aqui. Então a leveza da glória de Deus mediada, ela se traduz em primeiro lugar em arrependimento. Eles abandonam os seus pecados, eles abandonam os seus ídolos. E o verso 4 fala que eles adoram somente ao Senhor. Verso 5: Samuel também disse: reuni todos Israel em Mispá, e intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia, e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas. Então o arrependimento aqui se traduz em jejum,
em confissão de pecados e em abandonar os pecados de fato. Isso é arrependimento. Não é ficar tristinho porque você pecou. Não é ficar preocupado com as consequências do pecado. Não é aparentemente, por um dia, por uma semana, abandonar o seu pecado e depois se entregar a ele de novo. Isso é um falso arrependimento. É apenas remorso. É apenas sentir o peso do seu pecado e o peso da glória de Deus contra você e você tentar calar e cauterizar a vossa consciência. Mas, diante da palavra profética de Samuel, eles se arrependeram, jejuaram, confessaram e abandonaram os seus ídolos. Por que eles fizeram isso? Porque Deus está por trás dessa obra de arrependimento aqui, somente através de Samuel. Deus poderia ter feito isso antes, depois. Deus está ensinando algo para nós aqui. É somente pelo mediador que a graça é efetiva em nossas vidas, que ela é eficaz, que ela é transformadora, que ela é viva. Atos 11, 28, por exemplo, verso 18, diz que eles ficaram felizes porque os apóstolos, porque eles falam assim: até aos pagãos Deus deu o arrependimento para a vida. Quer dizer que Deus deu arrependimento para os judeus, os apóstolos todos ali eram judeus, para o arrependimento, e também para os pagãos, nós, no caso. O que os apóstolos criam? É Deus quem dá o arrependimento para a vida. Então, o arrependimento genuíno, ele vai gerar o quê? Vida. É isso que Paulo diz em 2 Coríntios, quando trata lá do rapaz que dormia com a madrasta. O 1 Coríntios ele fala sobre isso. O rapaz abandona o seu pecado, ele é disciplinado pela igreja, e ele fala, ele voltou arrependido. E o arrependimento é uma contrição que gera vida. Ao contrário do falso arrependimento, que vai te afundar na lama do pecado e da morte. Então a leveza da glória de Deus mediada gera arrependimento. E o apóstolo João, na sua carta, vai dizer assim: meus filhinhos, os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. É só abandonar. E ninguém consegue fazer isso. Mas uma vez que a graça de Deus alcança, não é pesado obedecer a Deus. Não é pesado viver em santidade, em pureza, em verdade. Não é pesado parar de se prostituir, parar de se entorpecer, parar de mentir, de fofocar, de falar palavras imundas. Não é difícil, é fácil. Eu só parei, mas esse só parei tem um oceano de graça atrás de você, transformando o seu coração. Segundo lugar aqui no ponto 3, a leveza mediada do peso da glória de Deus, nós temos a intercessão de Samuel. Samuel intercede por eles, e é isso que sustenta eles. Em verso 6, eles se reuniram, Samuel disse: reúne todo Israel e eu intercederei por vocês junto ao Senhor. E Deus ouve a intercessão de Samuel. Quem intercede por nós? Não é Samuel, é o novo Samuel, é o próprio Filho de Deus, Jesus. E vejam, a gente está vendo o nosso discipulado, né? Ele encarnou, viveu sem pecado, morreu em nosso lugar, ressuscitou como Rei dos Reis, sobe à destra de Deus Pai, se assenta no centro do universo, da dimensão invisível, envia o seu Espírito, inaugurando a nova criação no Pentecostes. Mas não para por aí. Precisamos de mais uma coisa ainda. Hebreus vai dizer: ele vive para interceder por nós. O que sustenta a nossa fé, o que faz os santos perseverarem, é a intercessão do novo Samuel no céu por nós. E ele não cessa de orar. Ele vive
para, olha a expressão de Hebreus, é loucura, humanamente falando. O Rei dos Reis vive agora à destra de Deus para orar por nós. E aí, João 17, ele fala: Pai, eu não oro pelo mundo, eu oro por esses que o Senhor me deu. E é por causa da oração de Cristo que nós fomos sustentados. É por causa da mediação ininterrupta do Filho de Deus que a glória de Deus é ininterruptamente leve. É graça de Deus para nós. É graça sobre graça de Deus para nós. E em último lugar, para 3 aplicações práticas rápidas, mas o último ponto aqui da leveza é o verso 12 do capítulo 7. Vejam comigo aí, 1 Samuel 7:12. Então Samuel tomou uma pedra, ele chamou a pedra e pôs em Mispa e Sem, ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então essa pedra, ela é um testemunho do que Deus tem feito. E Ebenezer em hebraico é: até aqui o Senhor nos ajudou. A leveza dessa glória de Deus agora mediada por Cristo, é necessário que a gente tenha um ponto objetivo que faça-nos lembrar de que Deus está por nós. A gente precisa de uma pedra em algum lugar para a gente lembrar. Por exemplo, a ceia, né? A gente precisa dessas memórias, desses gatilhos de memória para a gente lembrar que Deus está por nós, que Deus não está contra nós, que Deus até aqui, Ele nos ajudou fazendo tudo. Ele fez tudo até aqui, né? Ele libertou a arca sozinho, sem ninguém, dos filisteus. Ele levantou Samuel sozinho. Ele deu arrependimento para o povo aqui sozinho. Essa ajuda de Deus não é uma cooperação, é uma ação única de Deus ajudar. Só que esse Ebenezer, essa pedra de memória, esse testemunho, não pode estar em alguma experiência nossa. Porque não é o bastante, não é o suficiente. Eu tive uma experiência maravilhosa com Deus um dia, e ali está a minha pedra. Ali está o meu Ebenezer. Deus me ajudou até ali, mas isso não basta. Porque o que vem de pecado depois é maior do que essa experiência. Não pode ser a experiência religiosa nossa. Não pode ser a nossa confissão de fé, a nossa igreja, ou a sua família. A nossa pedra, ela tem uma forma de uma caveira. É o Gólgota, é a cruz. Quando você fica o seu porto seguro, a sua âncora, em algo fora de você, fora da sua casa, fora da sua igreja, fora dos seus problemas, você tem ali a sua âncora ficada, e o único lugar para ficá-la é na cruz. E isso basta. Então você olha, o Deus me ajudou, Ebenezer, ao ponto da cruz. Ao ponto da cruz, é lá que a arca foi exilada, que Cristo foi exilado da presença de Deus, e que Ele voltou depois, naquela pedra, daquele túmulo. É na cruz de Cristo. Isso você não consegue entender, eu não consigo entender, sem a obra de Deus na nossa vida. A gente não consegue ficar a nossa esperança em uma coisa fora de nós, alienada de nós. 2000 anos atrás, a gente precisa de algo imediatista, algo palpável, algo visual. Não, nada pode ser essa pedra de Ebenezer. A âncora da leveza da glória de Deus mediada é unicamente na cruz. Se você olhar para qualquer outro lugar, você perde essa leveza, você perde a mediação, e a glória, ela pesa até te esmagar e te destruir. Somente na cruz de Cristo Jesus. 3 aplicações práticas.
para nós concluirmos. Primeiramente, capítulo 6, verso 4 ao 6, deixa aberto aí, a gente vai reler. Mas você não pode se basear, então, se o seu evangelho está na cruz, você não pode se basear no seu conhecimento e informação. Você não pode se basear no testemunho de outros. E você não pode basear a sua vida com Deus em suposições. A gente tem tudo isso aqui no 6, verso 4 ao 6. Eles supuseram, os sacerdotes filisteus, que fazendo assim assado, Deus iria talvez ser apaziguado. Não suponha com Deus. Você não pode supor. Você não pode presumir a vontade de Deus em hipótese alguma. Eu acho que se eu fazer X e Y, se eu tomar esse rumo, talvez, citando os sacerdotes aqui, literalmente, talvez o peso da mão de Deus saia sobre mim. Talvez, não há talvez no Evangelho. É sim e não. É Cristo ou a condenação. É fé ou incredulidade. É a glória de Deus ou a glória dos ídolos. Você não pode se basear em suposições. Você não pode se basear em informações. Os filisteus sabiam do êxodo. A mera informação não vale nada se ela não te transformar. Ela vale apenas para aumentar a sua condenação. E você não pode se basear no achismo e no testemunho de outras pessoas. Os sacerdotes que falaram. Os adivinhadores que falaram. Então deve ser certo. Eu me consultei aqui com meu pai e com a minha mãe, eles deixaram. Eu me consultei aqui com o meu pastor, ele deixou. Eu me consultei aqui com pessoas ali que têm alguma espiritualidade e está tudo bem. E você vai diretamente contra a palavra de Deus. Não se baseie em mera informação, em mero testemunho de outros e em mero achismo espiritual da sua parte. O fim disso tudo é destruição, que é o final do capítulo 7. Segundo lugar, curas e milagres não comprovam a sua fé. Curas e milagres não validam que você é crente, em hipótese nenhuma. Da onde eu tirei isso? Os filisteus falaram assim: faz ali as hemorroidas de ouro, os ratinhos de ouro, ridículo como é. E isso é tão ridículo quando a gente supor a vontade de Deus fora da Bíblia. E talvez vocês vão ser curados. E eles foram curados. Olha só, eles estavam diante de um milagre de cura. Quando eles devolvem a arca, as pragas cessam. Opa, então a gente fez tudo certo. Não. Eles viram, meus irmãos e irmãs, 2 vaquinhas sendo teleguiadas para exatamente a cidade que eles falaram, sem desviar. O texto fala que elas não pisaram um centímetro para um lado e para o outro. Não titubearam, não pararam em uma árvore, depois continuaram, elas foram reto, sem parar para dar incêndios. Eles viram um milagre. E o capítulo 7 termina com os filisteus sendo destruídos por Israel. Muito pior, a multidão diante de Jesus nos evangelhos. Viram Jesus multiplicar pão e peixe, curar cego, curar coxo, ressuscitar morto. E a multidão falava: nós cremos. Nós cremos. E João capítulo 2 fala que Jesus não se confiava nessas pessoas que criam nele, porque era uma falsa fé. Então, você pode ter testemunhado um milagre de cura na sua vida, um milagre de uma porta aberta na sua vida, que for. Isso não te faz um cristão de jeito nenhum. Pelo contrário, Deus pode estar te dando tudo para a sua condenação e afirmando a sua falsa fé. Deixe de ser um filisteu, pelo amor de Deus. Em terceiro e último lugar, capítulo 7, verso 3. Meus irmãos e irmãs, sejam sinceros diante de Deus. Capítulo 7 fala assim: Samuel falou a todo o povo de Israel: se vocês querem voltar ao Senhor com toda
com toda sinceridade. É isso que Deus requer. Toda sinceridade. Pare de jogar joguinhos com Deus. Pare de fingir. Vocês acham que vocês estão enganando quem? A mim. Quem sou eu na fila do pão? O primeiro mendigo com mais fome. Está enganando a igreja? Está enganando seus pais? Está enganando você mesmo? Está enganando seu marido, sua esposa? Tirem a cera, tirem a máscara, porque o arrependimento ele exige total sinceridade diante de Deus. Se você não for sincero, o peso vai continuar. Se você não for sincero, o peso dos seus pecados continua, o peso da ira de Deus continua, o peso da rejeição continua, porque você ainda está mascarando, você ainda quer manter debaixo do seu travesseiro os seus ídolos, você ainda quer esconder no seu coração os seus Baals. Então, Samuel fala para nós, Cristo fala para cada um de nós: sejam sinceros. Se você quer abandonar os seus pecados, se você quer deixar os seus ídolos, seja sincero pela primeira vez na vida e confesse seus pecados diante de Deus e fale assim: Deus, eu não consigo, eu preciso de um mediador. E coloque a sua fé em Cristo e veja Deus operando na sua vida. Se não, seja sincero para o mal. Abandona o Evangelho e vá ver os seus ídolos, mas seja sincero. Amém? Vamos orar.